O que vem primeiro, a salvação ou a obediência àquele que salva? Como é que eu posso obedecer àquele que salva se eu não recebi dele salvação, ou se eu creio que eu ainda não recebi, ou se eu não tive dele ainda a oportunidade de receber o amor, sentir o amor dele por mim? Como eu posso obedecer essa pessoa? Como que foi em toda a jornada? O que vem primeiro? Um ou outro? Quando eles estavam no Egito e eles saíram do Egito, antes deles saírem, eles não começaram a obedecer a Adonai. Não, eles não começaram. Eles começaram a clamar para serem libertos. Adonai, ele fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo. É isso que aconteceu, ele ouviu o clamor. Ele não viu a obediência, ele ouviu o clamor. Mesmo porque, como eles poderiam obedecer? Um escravo, diz as escrituras, não fica para sempre na mesa. Não é? O filho sim, mas o escravo não. E mesa a gente sabe que é o lugar tanto de alimento espiritual quanto o lugar de alimento físico. Eles eram escravos, não tinham como obedecer. Adonai ouviu o clamor deles. Quando Adonai abriu o mar para eles passarem, o mar ele representa povos, línguas e nações. Eles passaram a seco no mar. Por quê? Porque quando há salvação, você precisa ser retirado do mar. Você precisa ser retirado dos povos, das línguas, das nações, para obedecer o único eterno. Não é? Então você não pode ter um respingo dessa água em você, porque contamina. Então ele abriu o mar, essa é a salvação. Então imagina assim, porque muitas pessoas falam assim: eu sou salvo pela graça, eu não preciso obedecer, eu não sou salvo pela lei. Ninguém está falando que alguém é salvo pela lei. Mas olha só, a graça, ela abriu o mar para eles passarem. Essa é a graça, ela abriu o mar. E eles passaram a seco, não foi? Essa é a graça. Essa foi a maneira dele tirar as pessoas do império das trevas, que era o Egito, e levar para o reino, não é? Só que quando você atravessa o mar e chega no reino, é um reino. Nós sabemos que todos os reinos têm as suas leis. E por que você acha que a lei de Adonai, a lei do Eterno, não teria leis eternas? Eles passaram a seco, foram tirados do império e levados para o reino. Ok. Quando chegou no reino, que significa que eles atravessaram o mar, o que aconteceu logo em seguida? O Eterno chamou Moisés e deu as leis para ele dar para o povo. Não foi isso? Então, olha só. Primeiro, Adonai ouviu o clamor do seu povo, porque não aguentava mais ser escravo. E aí ele providenciou a graça. A graça é a retirada do império das trevas para o reino da luz, abrindo o mar e fazendo eles passarem em seco. Quando eles passaram, o mar fechou e engoliu todos os que estavam perseguindo ele, todos os egípcios. Porque se a gente for lá em Gênesis, tudo se repete, sobre o mar, quem é que paira, quem é que anda? O Espírito. E abaixo do mar é o abismo. Então, olha só, criou Adonai os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, embaixo do mar, não é? E o Espírito de Adonai se movia por sobre as águas. Então, quando o mar abriu e eles passaram a seco, o Espírito de Adonai estava movendo sobre as águas, para as águas abrirem e o povo dele passar. Quando o povo dele passou e fechou o mar, aconteceu a mesma coisa de Gênesis, e havia trevas sobre a face do abismo, a face do mar, não é? Chegou do outro lado, ok, a graça te salvou. Agora, você pode perder a graça? Claro, porque depois da graça vem o quê? A obediência ao amor daquele que te salvou. Aí chegou lá, leis. Obedeçam as leis. Se você crê que Adonai te salvou e você o ama, os mandamentos dele não são penosos. A gente faz por amor, não é? Então foram as leis. Então, clamor,
Graça, salvação, leis. Ninguém entra no reino do rei sem obedecer às leis. Não tem como. Isso não existe. Não existe. Então, se você atravessa o mar, que é a graça, e você resolve não obedecer à lei, você vai cair da graça do outro lado. Você vai. Quer ver outro exemplo? Yahushua estava aqui na terra, o Messias estava aqui na terra. E aí, ele veio fazer o que aqui na terra? Ele mesmo disse, é para essa hora que eu vim. Quando ele veio como Messias, ele veio como um cordeiro para nos salvar, né? Só que nos salvar do quê? Porque a transgressão da lei é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, ele vai nos perdoar, ele estava nos perdoando no madeiro sobre a transgressão da lei, sobre nós temos transgredido a lei. E por que todos transgrediram a lei? Porque os líderes religiosos eram os maçons. Ele fala na escritura toda, eu sei quem vocês são. Vocês são os construtores que rejeitaram a pedra angular. Construtores são maçons. Então, na época que o Messias estava aqui na terra, os líderes eram maçons, era da maçonaria. E precisava estar pervertido no último para ele poder vir e nos salvar. Porque o que acontece? Olha só. No templo existia o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Você concorda que é uma escala? Não é? O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, somente os líderes religiosos, na verdade, somente o sumo sacerdote daquele ano poderia entrar. As pessoas não tinham acesso depois do véu. Depois do véu, as pessoas não tinham acesso. Então, elas meio que criam naquilo que os líderes falavam. Só que eles eram maus. Eles não tinham nada com o Messias, a maioria deles. Eles perverteram totalmente as leis, o tempo. Se você ler lá em Gênesis, o pai fala assim, e ficou bom o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto e o Shabat. Nenhum dia tinha nome, mas quando o Messias estava na terra, os dias já tinham nome. E se você prestar atenção nos nomes, era tudo nome para deuses, nome para, sabe, não foi o Messias. Mesmo porque não dá pra gente, vai ficar para uma próxima isso, mas não dá para você, acabou o domingo, que a gente conhece como domingo, e começar a segunda. Não, nós temos que esperar a lua negra ir embora e começar a lua nova. Aí começa uma nova contagem, que a gente pode ser em 7, 8, 9, mas fica para um outro vídeo. Mas o que acontece? Ninguém tinha liberdade de entrar no Santo dos Santos para conferir as leis. Não podia. O Messias, ele foi para o madeiro e o véu se rasgou, de alto a baixo. Todo mundo recita isso. Mas poucas pessoas entendem que se o véu rasgou de cima a baixo, é porque a Adonai agora te deu liberdade para você entrar no Santo dos Santos. E se você entrar no Santo dos Santos, você vai ver o que lá? Você vai ver a Arca da Aliança, a oração dos santos. É isso que eles estão tentando tirar de vocês, de nós até hoje. É isso que Yahushua veio fazer no madeiro. Ele veio deixar, ele diz, eu vim deixar a lei gloriosa. Glória é a presença do Messias na nossa vida. Gloriosa é abrir a lei para que a gente possa cumprir e entrar no reino. Aonde é a graça aí? A graça é o madeiro, é o Messias no madeiro. Ele veio, anunciou a salvação, cumpriu a salvação, que é a graça, no madeiro. O véu que rasgou é o corpo dele. O corpo dele rasgado é o véu que rasgou, é a graça. Lá no Egito, a graça abriu o mar para eles passarem a seco e receber a lei lá na frente. A graça, quando o Messias veio para a terra, foi o madeiro. No madeiro, o corpo dele se rasgou, o véu se rasgou, para que a gente entre no Santo do Santo e encontre o quê? A lei.
O que você acha que ele veio fazer no madeiro? Acabar com a lei? É só você perceber as palavras dele no madeiro. No madeiro ele perdoou aquele que pediu perdão, o ladrão um dos ladrões. Falou, lembra de mim quando entrares no teu reino? E ele disse, eu te digo hoje, entrarás comigo no paraíso. Não foi? No madeiro, ele expôs Satanás e todos os seus demônios. Por quê? Por quê? Porque ele rasgou o véu para pessoas simples como eu e você entrar no Santo dos Santos e ter acesso à Escritura, à Torá, às leis, sem aquela perversão dos líderes religiosos que são maçons, que são lobos vestidos de cordeiro. Hoje, a maçonaria está infiltrada em todas as instituições religiosas e todos não percebem. Só falam, sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça. Mas a graça te salvou para quê? Não foi para obedecer? Não foi para obedecer o rei? Mas ainda muitas pessoas querem obedecer às raposas que têm os seus covis. Covil placa tal, covil placa tal, covil placa tal. Cada covil tem suas regras, suas manias, suas falsas interpretações. Todos os covis fecham de novo a mente e os olhos das pessoas, fecham o véu para que as pessoas não entrem e obedeçam à lei e falam. Paulo falou, aquele que voltar para a lei caiu da graça. De que lei Paulo está falando? Nem ao menos vocês sabem as leis que ficam dentro da arca e a lei que fica do lado da arca da qual Paulo falou? Que era, inclusive, de parar de matar cordeiro, de parar de dizimar, porque o cordeiro já tinha feito tudo o que tinha para fazer, inclusive no madeiro ele cumpriu a palavra que ele prometeu para os maçons. Eu destruí este templo que vocês recebem dinheiro, esse templo que vocês matam cordeiros, eu destruí. Em 3 dias eu reconstruirei no seu corpo. Que são as pessoas que entenderam que depois de serem salvas, elas têm que atravessar o véu que foi rasgado e observar as leis e cumprir. Porque agora elas têm um rei eterno de leis eternas. Mas os covis nos cegam. Eu já participei de muitos covis, onde você não mata cordeiro, mas você dizima para quem nem judeu é. Aliás, mesmo se fosse judeu, o próprio Messias falou, eu destruí esse templo. Agora, quem quiser, venha, coma, beba de graça. De graça. Da água da vida, do pão da vida, de graça. De graça recebestes, de graça dai. Bom, mas a mensagem dele é para aqueles que estão cansados e sobrecarregados dessas pessoas, desses covis, dessas raposas, não é? Ele vê uma senhora viúva e fala assim, verdadeiramente ela deu mais. Sabe por que ela deu mais? Porque ela não tinha que dar nada, ela é viúva, quem tinha que estar dando eram eles para ela. Eles tinham que estar sustentando a viúva, mas eles não estão sustentando a viúva. E a viúva está sustentando a ele, então ela deu mais. E aí ele chama essas pessoas de raça de víboras. E ele vê essas pessoas maltratando todos e fala assim, olha, eles colocam fardos pesados em vocês que eles mesmos não querem carregar. Ou você acha que eles querem carregar? Eles não querem carregar. Presta atenção que eles fazem vocês carregar hoje, eles não carregam. O fardo do Messias é leve. É para esses que estão cansados, sobrecarregados dessa falsidade de instituição religiosa que ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É só ele que pode nos dar alívio. Mas escolher a instituição religiosa
e escolher não obedecer às leis, não vai te trazer alívio nenhum, muito menos te levar para o reino. O reino tem regras estabelecidas pelo rei. Presta atenção, o véu está rasgado. E se você crê que o Messias é a graça no madeiro e que ele morreu para tirar os pecados, obedeça. Presta atenção em tudo que ele sofreu para que você entre no véu e observe a Torá, observe as leis. O que você acha que tinha dentro do Santo dos Santos? Presta atenção na Escritura. O que tem dentro do Santo dos Santos que eu não podia ver e hoje eu posso ver? É isso.